governo Lula lançou um programa para substituir o antigo teto de gastos que se chama Novo Arcabouço Fiscal, que algumas pessoas, maldosamente ou não, será a intriga da oposição, estão chamando de novo calabouço fiscal. Será que é verdade? Será que tem pontos positivos? Será que isso impacta o seu bolso de uma maneira negativa? Afinal de contas, trata-se do orçamento do Brasil para o ano agora de 2024 para frente. Será que tem chances de ser aprovado no Congresso? E afinal de contas, como muda a sua vida essa história aí do arcabouço fiscal? Vem ver! Fala, dinheirudo, bom demais da conta, eu sou o William Ribeiro e você tá aqui no Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso, notícias, investimentos, criptomoedas, macroeconomia, você fica sabendo de tudo, então aqui é o seu lugar, fica à vontade, fica bem-vindo aqui para você se inscrever aqui no nosso canal se você curtiu o nosso conteúdo. E também já apresentando para você um novo formato aqui, ó, ai pra você ver que chique, a gente muda aqui, faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, mais ou menos, né, Brunão? Estamos gravando. Inclusive, olha pra você ver, ó. O Brunão já tá pedindo aqui, ó, pra você deixar o seu like aqui, pra você ver que maravilha, rapaz. Tecnologia. O Chapolin já usava isso aqui em 79. Mas a gente tá achando aqui, a gente tá se achando. A gente tá se gambando aqui dessa coisa aqui. Mas, enfim, fica aí o convite pra você deixar o seu like pra fortalecer o nosso rolê por aqui. Mas vamos de assunto sério, que é o novo arcabouço fiscal e que raios isso é e como isso impacta a sua vida, tá bom? A ideia é a seguinte, no dia 11, na semana que vem, o governo deve enviar para o Congresso uma proposta do novo arcabouço fiscal para substituir, como eu falei para você, o novo teto de gastos. O que vem a ser o arcabouço, né? Um conjunto de regras para definir como que vão se dar as despesas do governo federal. E deve ser enviado no Congresso semana que vem porque precisa ser enviado até o dia 15 de abril, que é o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui no Brasil, que vai definir justamente o orçamento para o ano seguinte, né, 2024. E a ideia é que a partir desse ano, a partir de 2024, as coisas aconteçam, os gastos aconteçam sob o novo arcabouço fiscal. E é justamente o que essa notícia aqui mostra para você, né, que na próxima semana a gente vai ter o envio. Então, essa nova diretriz, esse conjunto de leis precisa ser aprovado pelo Congresso, tá bom? E bora então ver o que muda aí na sua vida, né, o popular Kiko e você com isso. Aqui falando do novo teto de gastos e o que alguns especialistas estão achando da nova regra, o teto de gastos veio lá do governo Michel Temer e ele estabeleceu um crescimento das despesas só até o limite da inflação do ano anterior e o governo não quer isso, ele quer mais liberdade, mais flexibilidade para ter mais dinheiro em caixa para investir, por exemplo, em programas sociais. Que é um pouco bizarro porque o governo emite a moeda, ele te obriga a usar uma moeda de curso forçado, o dólar real, e ele inflaciona a moeda, já que causador de inflação é o próprio governo. E esse, inclusive, é um dos mandatos do Banco Central, né? Proteger o poder de compra da moeda. E o governo que inflaciona a moeda, te obriga a usar a moeda, vai agora ganhar o direito de gastar um valor adicional à inflação que ele próprio causou. É isso. Você achou? Bom, hein? Bom, né? Não sei pra quem, mas é bom. Então a ideia aqui que o governo Lula está pensando é alguma manobra para engordar o caixa e permitir que haja um gasto adicional para a parte social e de investimentos, tá bom? Mas a grande questão é por que o governo quer mexer nesse negócio chamado de teto de gastos. A ideia, né, o objetivo da história é tirar as contas do vermelho, né, permitir que o Brasil passe a ser superavitário em termos de contas públicas, né? A essência, né, a finalidade é muito nobre, a gente vai ver aqui se os meios se justificam. E no fim do dia, a substituição desse teto de gastos pelo arcabouço fiscal, ela está se propondo, mas estabelecendo num nível acima do teto atual, que permite mais liberdade para o governo gastar. E aí eu faço uma analogia, se você pensar aí na sua casa, como é que você faz para fazer o orçamento fechar? Você pode gastar menos do que você ganha e você faz isso apertando o cinto aí na sua casa ou aumentando a receita, ganhando mais. E a ideia do governo é poder ganhar mais para poder gastar mais. Essa é a ideia basicamente. E isso vem, no caso do governo, em cima dos impostos, né? A gente tá falando aqui de algo em torno entre 110 e 150 bilhões de reais de aumento na arrecadação, se você preferir, pode chamar de impostos. E já a gente vai falar de onde deve vir essa bolada aí. Então o que estão nos vendendo nesse momento, né? Com o fim do teto de gastos e a implementação do novo arcabouço fiscal.
melhorar o resultado do governo, né, reduzindo o déficit primário, ou seja, né, melhorar as contas públicas, mas nesse caso excluindo a parcela de pagamento de juros da dívida, aumentar a condição de pagamento de juros da dívida, você tem que economizar, né, para você pagar a parte de juros, reduzir o pagamento dos juros da dívida, né, o governo vem bastante preocupado e conflituoso contra o Banco Central. O governo, por sua vez, acha que os juros estão altos demais, isso vem travando o país. O Banco Central, lembra que eu falei do mandato do Banco Central, que é proteger a nossa moeda? Ele vem muito preocupado com a inflação no mundo todo, já que vem crescendo inclusive nos Estados Unidos e por lá também está aumentando os juros. E quando a gente está falando de investimentos, uma coisa que importa muito é confiança. A gente precisa atrair esse investidor estrangeiro aqui para o Brasil, de maneira que inclusive diminua a cotação do dólar, o que acaba impactando na inflação também. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver. Só lembrando uma coisa, tá? A gente tem um negócio que se chama viés de confirmação. Tem gente que, certamente nesse comentário, Bruno, nesse momento, tem gente no comentário falando faz o L, que é o viés de confirmação. Mas, na verdade, a história é que o teto de gastos já foi furado 5 vezes no governo Bolsonaro também, em que se pese o fato, né, que a gente viveu uma pandemia e com o lockdown, né, mandando as pessoas ficarem em casa. O que aconteceu? O governo teve que jogar uma enxurrada de dinheiro para manter os comércios, as famílias em condições de sustentar as suas despesas. E eu não estou contestando aqui se foi necessário isso, se não foi. Eu estou falando que isso tem impactos econômicos que a gente está pagando a conta até agora, né? Então não foi só o Brasil que teve essa gastança toda. Nos Estados Unidos também, eu acredito que 1/4 dos dólares emitidos durante toda a história foi jogado, foi inundado durante a pandemia. Inclusive, vamos colocar aqui a notícia pequenininha. Como eu falei para você, o teto de gasto foi alterado 5 vezes durante o governo do Bolsonaro. Lembra, passamos por uma pandemia. Não estou falando se justifica, se é certo ou se é errado. Eu só estou contextualizando a parada, beleza? E essas alterações patrocinadas pelo Congresso somam um impacto de 236 bilhões de reais, que acabou sendo herdado agora pelo presidente Lula e pelo governo do PT. Mas lembrando que o Lula nunca foi a favor desse lance aí de teto de gastos, ele inclusive chegou a chamar essa história de estupidez. Agora falando para você das regras, né? O que muda nessa história aí de novo arcabouço fiscal. Então o crescimento dos gastos vai ser limitado a 70% do avanço das receitas e isso impacta dizer para você o seguinte: a cada R$100, imagina que tenha R$100 de crescimento de receita, o governo pode aumentar a despesa em R$70, o que eu vejo que tem um lado bom, que a despesa nunca cresce mais que a receita, mas também tem um lado ruim que eu quero falar para você daqui a pouquinho. E o importante é que a receita é a do ano anterior, não é a receita projetada, não é a receita estimada, o que podia ficar ali no campo dos sonhos, né? Então é em relação à receita dos últimos 12 meses. Então o primeiro ponto é esse, né? É que isso é positivo. Você ter algum tipo de controle é melhor do que não ter controle nenhum. Significa dizer que as despesas nunca vão ser maiores que as receitas. E além desses 70%, também tem uma outra regra aqui, que tem um crescimento além da inflação de 0,6% até 2,5% ao ano. Isso significa dizer que tem, sim, um limite mínimo do aumento do gasto, entende? Então sempre vai estar aumentando, diria que é um aumento real de crescimento, ou seja, acima da inflação mínimo, e um aumento real máximo acima da inflação para os gastos do governo. 0,6% até 2,5% ao ano. Então é um piso, como também tem um limite máximo para o aumento das despesas. Mas não tinha que diminuir? Então a ideia que o governo está pensando é o seguinte: a gente precisa investir em programas sociais, a gente precisa... Eu vou falar isso daqui a pouquinho, o frigir dos ovos, o que impacta tudo isso. A ideia não é diminuir gastos, a ideia é aumentar impostos para que eu consiga aumentar os gastos. A gente vai ver que no final da história são visões diferentes de mundo, sobretudo sobre o papel do Estado na economia. A gente vai chegar lá, aguenta aí, Bruno. E os investimentos, por sua vez, têm um piso e vão ser corrigidos no mínimo pela inflação. Você vê que tem essa diferenciação entre despesas e investimentos. Então você está vendo aqui na tela que a meta é zerar o déficit público já em 2024, que falar para você, viu? Tem muito economista aí duvidando dessa proeza, porque olha só, em 2023
a gente fechou com um déficit primário de 107 bilhões, ou seja, 1% do PIB. E a gente está vendo aqui que a ideia é chegar a ter superávit. Hoje a gente deve 1% do PIB em 2023, que isso é dado do próprio governo atual. E a ideia é, em vez de ficar devendo 1% do PIB, a gente ter um superávit de 1% do PIB já em 2026. O que você acha, hein? A gente vai conseguir limpar as dívidas, né? Zerar em 2024? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E esses gatilhos aqui, ó, se o limite da meta do superávit primário for ultrapassado, ficar, por exemplo, em 0,75% do PIB já em 2025, lembrando que a meta era 0,5%, se ele ficar em 0,75%, o que vai fazer? Vai economizar? Não, a gente vai gastar para colocar em investimentos públicos. Se o piso da meta não for atingido, né, ficar abaixo de 0,25% do PIB, por exemplo, em 2025, as despesas vão poder crescer apenas 50% do crescimento da receita, e não mais os 70% que a gente tinha visto antes. Agora falando para você dos objetivos aqui, deixa eu já mudar para a tela cheia aqui, beleza, rapaz? Os objetivos do novo arcabouço fiscal. Isso é o que nos foi vendido, tá bom? Mais previsibilidade e estabilidade, o controle da dívida pública, menos inflação é bem discutível, né? Porque, via de regra, quando um governo gasta demais, a gente tem esse efeito colateral que é a inflação. Então, a se ver, né? Se a gente vai conseguir, sobretudo, dá pra você ver que estranho, a gente está numa página de falar que a gente precisa diminuir os juros, a gente vai aumentar os gastos e a inflação vai diminuir. Essa é a página que a gente está aí, estamos para ver. Seria um cenário perfeito, certo? Você tem Selic baixa, todo mundo está investindo, todo mundo está gastando. Você tem mais gasto no social, mais gasto, o governo gastar, infraestrutura, saneamento, enfim. E no final da história, como resultado, a inflação baixar. Essa é a premissa, é o que estão nos vendendo no momento atual. O que você acha? Essa é nova. É nova, gostou? Aqui é. Então a ideia é que traga mais investimento privado para cá, pro Brasil, e que a gente recupere o chamado grau de investimentos. Oh, saudade do que a gente já viveu, né? Há muitos anos o Brasil já não tem mais o grau de investimento, o que impede que muitos fundos, por exemplo, no exterior, apliquem o seu dinheiro aqui, já que o Brasil não tem mais um investment grade. E também nessa linha ainda das promessas dos benefícios, a ideia é trazer mais credibilidade aqui, segurança jurídica para o país. E no longo prazo, como a gente vem falando, a expectativa do governo é que a Selic baixe. A gente precisa ver se é na base da caneta ou na base do merecimento, do mérito, né? Um país que tem inflação baixa, ele merece ter uma Selic, uma taxa de juros menor. E se esse cenário se concretizar, você aí que tem investimentos em renda fixa, você vai acabar sendo prejudicado, pelo menos do ponto de vista de rentabilidade nominal. Mas se a inflação cair e a Selic cair junto, você concorda que o que importa para você é a rentabilidade real, aquele dinheirinho que rende além da inflação? Então não seria um problema. E como o mercado reagiu, né? Como o mercado reagiu? A bolsa subiu nos últimos dias, inclusive hoje caiu um pouquinho, tá em torno de 100.700 pontos. Falando do dólar também, o dólar caiu e se manteve embaixo, isso que é importante. Então o mercado está comprando sim, independente aqui da minha e da sua opinião, o mercado está comprando o projeto do arcabouço como bom para a economia do país. A grande questão é, será que vai dar certo? Será que o arcabouço vai cumprir os seus objetivos? A opinião de alguns analistas e tá bem dividido, viu? A briga tá grande. De novo, tem que passar no Congresso a partir da semana que vem. A analista do Credit Suisse, a Solange Srour, não sei como fala isso, ela já está ponderando aqui alguma coisa importante, que é no momento que a arrecadação crescer menos ou até cair, né? A gente não vai conseguir cortar despesa porque tem um mínimo de despesa, piso mínimo de despesa a ser despendida, né, a ser realizada. Porque a regra estabelece não só um teto, né, mas também um piso mínimo para que as despesas aconteçam, né? Um crescimento, lembra, de 0,6% ao ano acima da inflação. Mas e quando a coisa estiver feia, né? Como se o Brasil não precisasse cortar custos, ainda assim, nesse cenário ruim, vai ter que gastar. Já o economista da Warren Hanna, ele avalia que esse piso ali é legal, né? Que funciona como uma espécie de proteção para os momentos de retração econômica. Ele pensa que esse intervalo vai evitar que se gaste muito em tempos de vacas gordas e que falte o fundamental em tempos
de períodos de baixa do ciclo. O Salto, inclusive, que é ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Já a Vilma da Conceição Pinto, que é da Instituição Fiscal Independente, ela sim diz que é positiva a projeção do governo de zerar o rombo nas contas públicas em 2024, comprando o peixe que venderam para ela, né, obviamente, mas avalia que é preciso sinalizar com quais mecanismos esse resultado vai ser alcançado e só vai ser sustentável esse superávit se for realizado por meio de medidas de caráter estrutural. E ela também está frisando aqui que essas metas de resultado são ambiciosas e que dependem de um forte aumento de arrecadação, substitua arrecadação por imposto, por tungada aí no seu bolso. Já o pesquisador da FGV, né, o Fábio Guiambiage, avalia que faltou detalhamento, né, o que a gente espera vir aí nos próximos dias, da divulgação do novo arcabouço fiscal. Depois de semanas de suspense, esperavam-se explicações mais convincentes acerca de como o governo pretende transitar nos próximos 3 a 4 anos em matéria fiscal. Bom, meu amigo, conclusão psicológica aqui para você nessa história toda. O mercado, a gente viu que gostou, né? Pelo menos até o momento. O plano pode não ter sido bom, mas é melhor ter um plano do que não ter plano nenhum. Só o fato de ter freios para esse gasto do governo, ou de repente a expectativa do mercado era que não houvesse esse mecanismo de controle nas contas públicas e as coisas pudessem desandar. Então, um plano que preveja que as despesas não cresçam muito e o governo dê conta de pagá-las sem ter que emitir novo dinheiro, né? Sem ter que gastar mais do que tem, isso é muito bem-vindo pelo mercado. Mas, sempre tem um mais, né? Mas é preocupante a gente falar que a liberdade para aumentar gastos até em resultado negativo. Essa parte me preocupa bastante. E a possibilidade, na verdade, a necessidade do aumento de impostos para arrecadar mais, inclusive, dada essa necessidade de gastar, ou esse desejo de se gastar mais, ter que vir de novo arroxo na vida das pessoas, que é aumentar o tamanho do Estado. Inclusive, esse é o ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque o que realmente está em jogo é isso aqui. Deixa eu tirar eu aqui de lado. O que está em jogo é o seguinte: os governos de esquerda, eles acreditam que o desenvolvimento de uma economia, de um país, ele é capitaneado, ele é impulsionado por um Estado forte. Ou seja, se tiver mais impostos, o governo fica mais gordinho, fica mais inchado, tem mais arrecadação. E com mais arrecadação, o governo pode investir mais em programas sociais e deixar dinheiro na mesa do pobre. O que você acha? Inclusive, falando aqui de aumento de impostos, guarda aí contigo aí essa parte dessa visão de mundo dos governos de esquerda. Então, onde que vai vir esse dinheiro? O Haddad já está falando aqui de medidas que ele vai implementar para aumentar as taxações, os impostos, e diminuir ou acabar com algumas isenções, com potencial para arrecadar entre 50 e 150 bilhões de reais. E a gente já tem algumas amostras aqui que o governo quer tarifar a sua aposta, o seu PixBet aí da vida, o seu Betfair, Bet qualquer coisa aí da vida. Se você gosta de apostar, isso não é uma boa notícia. O Neymar também não gosta. O Neymar não vai curtir. A gente não fala aqui de empresas de cassino, de apostas, então pra gente, nunca vou falar isso pra você, que é um produto que a gente não acredita e que vai contra a boa educação financeira que a gente prega aqui pra você. Já o Haddad ressuscitou um tema, veja que não é lado bom e lado mal, não tem muito isso não. O governo, quando tá no poder, gosta de gastar. Porque a ideia aqui de taxar a sua comprinha lá da Shein, ou Shein, lá do AliExpress, o que mais tem? Shopee. E vai taxar, cara, vai chegar. E aí, vou deixar um vídeo aqui pra você onde eu falei que esse caso, essa ânsia de se taxar essas empresas chinesas, não é Fazuele, tá bom? Isso, no governo Bolsonaro já se falava disso, tá bom? E aí tem aquela história. Você fala assim, é justo pro comerciante que já é sufocado de impostos aqui ter um concorrente que não paga nada virtualmente? Não é justo para ele. Mas o que você faz? Em vez de diminuir a carga tributária que esse coitado desse cara aqui tá ralando para pagar, não. Eu vou taxar um produto de fora de maneira que o pobre não tenha acesso a produtos, porque o Estado é guloso, é comilão e não vai deixar um produto ficar barato na mesa do pobre. O que você acha, hein? Não é governo de esquerda nem de direita. Todo mundo que tá lá tá querendo dar uma forçada de barra
lá na Shein, na Shopee, em vez de diminuir a carga tributária do empresário local, que já rala, dá um duro danado para pagar, e ele poderia fornecer produtos mais baratos para os pobres. Não, hoje o pobre tem acesso a Shopee, a Shein, mas o governo já não vai querer mais. Como justificativa de falar de igualdade ou de pareamento fiscal, o pobre não pode comprar mais. O que você acha, Bruno? Eu acho que não tá muito certo. Compra muito na Shein, roupinhas. Já era, vai taxar suas brusinhas. Mas voltando naquela parte que importa pra gente aqui, que é a seguinte, que é visões de mundo. Enquanto um governo de esquerda acredita que um Estado tem que ser forte o suficiente para prover as necessidades das pessoas mais pobres, uma outra opção, uma outra visão do mundo aí para você pensar. Deixa eu até tomar minha canequinha aqui, coincidentemente. Se a gente tivesse uma sociedade com menos impostos, você concorda que você teria mais empresários? Inclusive até fora do Brasil. Os empresários de outros países viriam investir aqui, porque ele tem mais chance de ganhar, tem mais chance de ter lucro. Então, isso faria a economia girar mais. E uma economia que gira mais tem mais empresas têm mais empregos, e mais empregos têm mais impostos. Certo? Em vez de querer estrangular o cara, poucas pessoas que estão empreendendo, o governo ganharia no atacado. Eu consigo arrecadar mais porque eu tenho um índice de liberdade econômica. A gente fez outro vídeo, vou deixar aqui, onde a gente fala que os países que têm mais liberdade econômica, a gente tem menos pessoas pobres. Justamente por isso, que os produtos ficam mais baratos, o Estado não quer, sobretudo, taxar o consumo, que esse é outro papo que a gente vai ver agora nesses dias do governo Lula, que é a nova reforma tributária. E isso é horroroso no Brasil há séculos, querer taxar o consumo. Mas enfim, visões de mundo diferentes. O que você prefere? Você prefere um Estado grande, forte, ou você prefere os indivíduos mais fortes? Deixa aqui nos comentários e também deixa o que você achou dessa parada toda. Você curtiu esse lance do novo arcabouço fiscal? E você curtiu esse modo caótico aqui da nossa transmissão? Ai. Manda aí se você curtiu esse jeito mais livre, mais solto aqui, mas caótico de se transmitir essa informação e levar para você conhecimentos quentinhos ali, aquele pão quentinho econômico que chega para você direto das catacumbas dos nossos queridos governantes. Deixe seu comentário aqui, fala pra gente o que você achou dessa parada. Fala tchau pra todo mundo também, Bruno. Tchau. Valeu, tudo de bom. Tchau. Duvido você editar isso.